Bem, irmãos, o combinado não sai caro. Tudo aquilo que é combinado com antecedência não sai caro. Por mais difícil de alcançar. E ontem, quando terminou a cerimônia de renovação de votos, eu vi que o preço é muito alto. Me senti muito honrado e vi a responsabilidade que é muito grande. Dentre as 3 palavras, sobre Adão e Eva, sobre Abraão e Sarai, sobre Zacarias e Isabel, eu vi que há nesses casais, para Alex e Cristina e para os demais casais, a referência da cumplicidade. O casal vive coisas que a mamãe não sabe, que o papai não sabe, dramas, dificuldades, alegrias que precisam enfrentar no decorrer do dia a dia. Então, a palavra cumplicidade precisa existir entre o casal. Na minha palavra, eu creio que Sara seguiu Abrão porque ela confiou que o marido ia cuidar dela. E ele pôde seguir porque ele olhou para o lado e viu a esposa ao lado dele. Então isso foi muito importante. E Adão e Eva que puderam viver juntos, somaram e fizeram aquilo que Deus quis que eles fizessem, que era crescer e multiplicar. E nós estamos aqui. Zacarias e Isabel, eles confiaram no Senhor. Então, irmãos em Cristo, o combinado não sai caro. Eu tenho a alegria de buscar ao Senhor nessa manhã, com a igreja, me alegrei muito hoje, momento de louvor, de oração de gratidão, meu Deus do céu, hein? Não precisava de mais nada não, mas eu quero contribuir, peço a Deus que me ajude a contribuir com esse momento de culto. Eu convido então você a abrir a sua Bíblia em 2 Coríntios. Temos pessoas caras, temos pessoas caríssimas aqui. O filho da Gerlândia, o mais velho ali, toca, canta, é bênção, irmãos. Vamos olhar para ele com muito amor, com muito carinho. E temos uma jovem aqui também que, meu Deus do céu, o coração da mamãe está muito, mas muito alegre, que é o coração da irmã Leia, com a presença da Raquel aqui. Deus a trouxe e que a Raquel se sinta muito bem em nosso meio. Lembrando, irmãos, que nós tivemos na casa do pastor, o pastor está bem, e eu agradeço os irmãos, diáconos, todos os irmãos que oraram por ele. A recuperação dele está sendo plena. Eu peço aos irmãos que orem para que ele tire a ansiedade, para que ele fique tranquilo. É difícil, sim. Mas, irmãos, é necessário que nós intensifiquemos a oração nesse sentido, para que ele fique de repouso suficiente para fazer a parte dele para a cura. Então, intensifique. É impossível? Intensifique. Coloque isso diante do Senhor para que Deus tenha dele compaixão e misericórdia. E ele possa estar aqui o mais rápido possível. Eu convido os irmãos a abrirem em 2 Coríntios. Quando a gente fala em Coríntios, se for um batista tradicional que for pregar, já vem palavra dura sobre os coríntios. Se for um pentecostal, os irmãos vão falar, olha, mas só glória, glória, glória. O que eu vou falar então de Coríntios? Vou falar de algo que quarta-feira passada eu fui orar com a nossa irmã Diaconisa Antônia e eu pedi ela para botar a mão na carteira, mão na bolsa. Segura a bolsa. Vamos orar, fecha os olhos, mas segura a bolsa. Lá na minha igreja, quando a gente ia orar, tinha que orar com o olho aberto e com o olho fechado. Infelizmente, porque tinha muitos, a igreja era aberta para os moradores de rua. Mas os furtos, os pequenos roubos, infelizmente, que aconteceram lá, não foram feitos por eles.
A membresia tinha problemas nesse sentido. Então, hoje eu pretendo falar sobre algo e peço a você para você botar a mão no seu bolso. Segure o seu bolso. Muitos vão se contorcer, vão falar, meu Deus, que é isso? Que palavra é essa? Mas é 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Louvo a Deus pela referência que o Júnior faz. Naquele dia Deus estava tão presente comigo. Eu preciso que Deus esteja presente também nesse momento, para que a palavra venha aos corações com muita alegria e fazendo o que é bom fazer. Eu tenho lido a palavra em Coríntios, Gálatas, Romanos, fala sobre isso. Então, já que me convidaram para pregar, vou falar o quê? Sobre isso. E o versículo 7 diz assim: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Amém? Tem alguém contorcido aí? Tem alguém? Está todo mundo tranquilo? Vou repetir, hein? Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Se você der, Deus vai te recompensar. Quarta-feira, graças a Deus, não estava fazendo coisa muito errada, não. Mas foi uma diligência da Igreja Batista da Gávea. Rapaz, levar meu filho em casa. E aquela diligência ali, meu Deus, eu falei assim, que isso? Muita gratidão aos irmãos que desviaram o caminho aqui legal para levar meu filho lá no Cacete. Eu louvo a Deus pelo cuidado que os irmãos têm com a minha família. Com certeza tem isso com todas as demais famílias. Eu louvo a Deus por isso. Irmãos, esse texto começa praticamente no versículo 1 e 2 de capítulo 9. Versículo 1 e 2 diz assim: ora, quanto à assistência a favor dos santos, é desnecessário escrevermos, porque bem reconheço a vossa presteza, da qual me glorie junto aos macedônios, dizendo que a Acaia está preparada desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado a muitíssimos. Então, irmão, nesse versículo 1 e versículo 2, está querendo formar o quê? Que eles foram os primeiros a contribuir e deram exemplos por isso. Então, essa igreja de Coríntios não era uma igreja somente que abundava ou superabundava os dons espirituais, visão, essas coisas, não. Mas era uma igreja que a fé era hiperabundante. A palavra nessa igreja era de forma muito rica. Os irmãos eram muito abençoados com o púlpito, com os cultos dessa igreja. E esses irmãos eram os irmãos muito ricos, tinham muitas posses, tinham muitos bens. A igreja de Coríntios era uma igreja muito rica. Isso me surpreendeu, porque eu só vejo falar coisas ruins a respeito de Coríntios. Mas a igreja de Coríntios era uma igreja muito rica. E no versículo 1 e 2 está apontando que eles foram exemplos. Eles deram. Os coríntios que estão aqui mencionados, eles deram, foram os primeiros a dar o dinheiro, na coleta. Por quê? Romanos, capítulo 15, versículo 26, vai informar alguma coisa. Podemos? Romanos 15, 26. Porque aprouve a Macedônia e a Acaia levantar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Para que era esse dinheiro? Para que era essa oferta? Para quê? Porque lá em Jerusalém, os santos de lá, os irmãos em Cristo, separados por Deus para servir, os crentes, estavam passando necessidade. Estavam vivendo com o mínimo possível
possível. E a igreja de Corinto é uma igreja rica. O que eles deveriam fazer? Deveriam ajudar. E os coríntios ajudaram. Como eu falei aqui, foram os primeiros a ajudar. E lá no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, aqueles versículos 42, 43, fala sobre os povos que estiveram lá em Pentecostes. Povos judeus que foram de todas as partes. E lá, o que eles fizeram? Viram a celebração de Deus no Pentecostes e se converteram. E não foram embora. Permaneceram em Jerusalém. Então, era um grupo de pessoas muito grande que permaneceu ali nos hotéis, nas casas. E como vai pagar essa estadia? Porque o dinheiro tem uma previsão, mas o dinheiro acaba. Então precisou de ser mandado, enviado em recursos. Se você tem recursos, envie. Então foi o que aconteceu com a igreja de Corinto. Ela de antemão enviou. Por que ela enviou? Cooperação. Por que ela enviou? Porque o evangelho veio da onde, irmãos? Veio dos judeus. O evangelho veio de Jerusalém. Foi em Jerusalém que Jesus Cristo morreu. Foi lá que a semente caiu em boa terra, aquela semente boa, aquela semente morreu e está frutificando até os dias de hoje. Por isso nós estamos aqui. Então os coríntios eram gratos a Deus por isso. Somos gratos a Deus. Então nós devemos ajudar os nossos irmãos que estão lá em Jerusalém. Então o versículo 3 e 4 diz... Versículo 3 e 4 de 2 Coríntios, capítulo 9. Contudo, enviei os irmãos para que o nosso louvor, a vosso respeito, neste particular, não se desminta, a fim de que, como venho dizendo, estivesseis preparados, para que, caso alguns macedônios forem comigo e vos encontrarem desapercebidos, não fiquem nós envergonhados, para não dizer vós quanto a esta confiança. Então, a oferta dada pelos coríntios, de antemão, no ano passado, no ano anterior, fez com que os macedônios, as igrejas de Macedônia, as igrejas da Acaia, quisessem ajudar também. Só que houve necessidade de fazer o quê? Nova oferta. Então, quando nós lemos aqui o versículo 7 em diante, nós estamos vendo aqui Paulo, um grande pastor, irmãos, alguém com muito cuidado, que prepara a escala com muita antecedência, que está no hospital e fala assim: poxa, será que o culto está acontecendo? Alguém ligou a luz da cruz? Alguém, e olha só, não sei, tem um carro lá na frente, que tem aquele carro, os diáconos estão todos arrumados. Alguém que cuida, alguém que quer bem. Então o que ele fez? Ele pegou algumas pessoas de sua confiança e mandou primeiramente lá aos coríntios. Eles foram aos coríntios para quê? Para informar: irmãos, Paulo vai passar aqui com os irmãos da Macedônia, possivelmente, e ele vai vir para recolher alguma coisa, alguma coleta novamente para ajudar os irmãos lá em Jerusalém. Vocês vão poder ajudar? Então Paulo, no versículo 3, versículo 4, está dizendo isso: olha, eu mandei algumas pessoas irem adiante, antecedendo a mim, para quê? Para quando nós chegarmos aí, nós não sermos envergonhados. Nós quem? Vocês. Vocês quem? Eu com vocês? Nós, os macedônios? Não, vocês não serem envergonhados. Então, de antemão, ele estava falando: olha, um alerta, gente, eu vou passar aí, por gentileza, se preparem, para que haja possibilidade de ajuda, haja possibilidade de coleta. Versículo 5: portanto, julguei conveniente recomendar aos irmãos que me precedessem entre vós, preparassem de antemão a vossa dádiva já anunciada, para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. Então a preocupação dele é com o quê? A semente precisa cair no coração o quê? Coração o quê?
A semente precisa cair no coração. Ih, não estou ouvindo direito. Um coração pedregoso? Um coração espinhoso? Que tipo de coração? Que tipo de terra? Uma terra fértil. Uma terra boa, uma terra agradável. Então, quando ele fala assim, para que esteja pronta com expressão de generosidade e não de avareza, por quê? É para que a igreja quisesse ofertar. Com antecedência, os irmãos iam pensar, poxa, nós devemos ajudar aqueles pobres de lá de Jerusalém? Jesus era judeu, né? Devemos ajudar ou não? E parar a pensar, porque tem que ser pensado. Não podemos vender a nossa casa, o nosso carro, a fazenda e depois ficar reclamando. Quem tem carro aí, casa, fazenda e Bernardo, tem que pensar 2 vezes. Não podemos fazer isso. Mas o que a gente faz com planejamento não sai caro. Então é algo de expressão do nosso coração bom, com generosidade, e não com avareza, quando a gente entrega assim, sabe? Aquela oferta assim que tem que dar, né? Eu tenho que ofertar. Se eu não ofertar, que os irmãos vão dizer. Então, o Evangelho não é assim, não há essa necessidade. E Paulo aqui estava querendo deixar os irmãos a par sobre isso. Versículo 6, versículo 7, por gentileza, diz assim: e isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Só o versículo 6, por favor. Então, irmãos, aqui nesse versículo, nós queremos receber, mas precisamos dar também. Precisamos ser espontâneos, sabendo que Deus, Ele é fiel, e Ele não vai deixar você em falta. Ele não vai me deixar em falta. Ele não nos deixa em falta. Deus, Ele é fiel. Não é o pastor, não é a igreja, é Deus. Deus, Ele é fiel. Confie nisso. Deus, Ele é fiel. Assim como ocorre na natureza, ocorre também na vida espiritual. Você planta apenas uma árvore e a árvore cresce, dá fruto. Você vai querer colher fruto de 200 árvores? Tem como? Hein? Não tem como. Não tem como. Se você plantou apenas uma árvore, vai dar fruto naquela árvore. Opa, coisa boa. Mas só vai dar fruto somente apenas daquela árvore. Mas se você plantar 200 árvores, naturalmente vai dar fruto as 200 árvores. Só por algo bem grotesco, você plantou 200 árvores e só vai colher uma. Aconteceu algo muito estranho. E a natureza não é assim. Como foi falado, tudo pertence a Deus. O ouro vem da terra, o pão vem da terra, a nossa roupa vem da terra, tudo vem da terra. A nossa irmã, professora, disse hoje, é fato. Então o que a gente planta, a gente colhe. A gente planta abacaxi para fazer aquele suco de hortelã maravilhoso. Suco de hortelã que não faltou, não sobrou. Num casamento, meus irmãos, uma coisa estranha, mas está havendo uma semeadura do bem. Os refrigerantes estão perdendo espaço, e louvado seja Deus por isso. Louvado seja Deus por isso. Se você plantar abacaxi, você vai colher abacaxi. Se você plantar abacaxi, você não vai colher abacate, vai colher abacaxi. Então, o que você plantar, você vai colher. O que você tem plantado? O que você tem feito da sua vida? Onde você tem investido? O que você tem feito do que você tem? Então, é a pergunta que é feita nesse momento. Deus retribui ao homem segundo a fé
e a atitude com Ele. Com a atitude com Ele. Nós só estamos aqui pregando o Evangelho, mas o fiel é Deus. O verdadeiro é Deus. Agora, é claro que as pessoas que vêm aqui, que sobem no altar, que cuidam de dinheiro, precisam ser pessoas idôneas. Não podemos atribuir a Deus a santidade e vivemos de qualquer maneira. Temos que entender isso. Porque a pessoa ali, ó, tem apenas R$1, dá R$1, aí eu vou ganhar daquele R$1, compro uma balinha para o meu filho. Que evangelho é esse? Mas não é assim que funciona. Mas em muitos lugares é assim que funciona. Então também precisamos saber onde nós estamos semeando. Deus retribui ao homem segundo a fé e segundo a atitude. Quem obedece e confia nunca ficará decepcionado ou será esquecido por Deus. Se você obedece a Deus, Deus ele é fiel para te honrar. Versículo 7. Então diz assim. Ontem nós tivemos um privilégio, eu estou com 2 folhas aqui, mas já estamos indo já quase para a metade do final. Ontem eu tenho que falar isso, irmão, me perdoe. Me permitam, um irmão com um papelzinho aqui falou meia hora. Eu fiquei olhando assim e falei, meu Deus, mas como? É uma técnica, um papelzinho. E eu falei para a Cristina, vou ter que perguntar. Pergunta a ele, pela intimidade, pelo carinho, pela aproximação. Eu falei, vou perguntar. E perguntei. Ele falou, não, pastor, estava ali, mas eu fui espontâneo. Fui falando de forma espontânea. E o papel só ficou só na minha mão. Eu falei, Deus, eu queria saber isso. No versículo 7, então, irmão, diz assim: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Porque a pessoa se assemelha a quem? Hein? 2 pessoas falaram com muito. A pessoa se assemelha a Deus. Se você dá, é porque você tem. Se você dá, é porque alguém está precisando. Mas quando você dá, você sente algo no teu corpo, o teu espírito muda, o seu espírito se aquece, alguma coisa. Quando a gente dá alguma coisa, principalmente a coisa boa, a gente se assemelha a Deus, com as devidas proporções. Então seja generoso, seja espontâneo. Irmãos, volto a falar do suco. O suco tem vindo de forma espontânea. Já veio o mate, já veio o suco, tem aprovação. Muito bom. Seja espontâneo, seja grato a Deus, ajude, faça o necessário para agradar o coração de Deus. Versículo 3, 16, não precisa anotar, mas em Atos dos Apóstolos 3,16, João 3,16, Atos dos Apóstolos, João 3,16, diz uma referência aí. Qual é a referência? Vitor, fala aí. Amados, um Deus completo, singular, aquele que nos abençoa, que tem a nossa vida nas mãos, Ele deu o seu melhor para você, para mim. A gente dá aquilo que sobra, não é isso? Tem 2 casacos, alguém está necessitando, eu dou um casaco. Mas Deus, Ele deu a única coisa que Ele tinha, seu Filho unigênito, para morrer na cruz por nós, sem que nós voltássemos o rosto para Ele, sem que nós o quiséssemos, sem que nós o desejássemos. Ele fez isso por generosidade, por amor a nós.
Então, quando nós damos alguma coisa, nós estamos exemplificando o que Deus fez por nós. Não é para ninguém pegar o seu filho e dar. Não é para ninguém casar ou então não casar, ter um filhinho na barriga, se esconder, ficar 9 meses fora, o filhinho nascer, oferecer a Deus. Não é para fazer isso. Não é para fazer isso, mas tem lugar que faz. Tem lugar que pega a Bíblia, põe no altar e as pessoas fazem coisa em cima da Bíblia. Então, a nossa generosidade, a nossa espontaneidade não é algo agressivo, é algo para o nome de Deus ser glorificado. Para as pessoas olharem e falarem: Deus seja glorificado. Essa coisa que você fez foi algo muito bom. Porque deve ser feito com fé, voluntariamente, e não por imposição. Por isto não será aceito. A gente sabe de um casal que quis ludibriar a Deus, aos irmãos em Cristo, vender uma propriedade, está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo de 1 a 10, não vamos ler, mas Ananias e Safira foi um casal de crentes que, na sua cumplicidade, quis errar com Deus, quis fazer coisa errada, quis falar: Espírito Santo, não vai vir isso aqui não, querida, vamos fazer isso. Conseguiram vender algo, mas quando deram, não deram aquilo que tinham como obrigação de dar, como espontaneidade de dar. Olha, nós vendemos por 100, vamos dizer que vendemos por 3, por 20. Mentiram para Deus, mentiram para o Espírito Santo. E infelizmente a história desse casal não foi muito boa. Eles morreram de forma sobrenatural. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo de 1 até 10. Não brinque com o Espírito Santo. Então depois você lê. No versículo 8, capítulo 8, versículo 12, irmãos. Capítulo 8, versículo 12 diz assim: porque se há boa vontade, será aceita conforme o que o homem tem, e não segundo o que ele não tem. O que significa isso? Capítulo 8 de Coríntios, versículo 12: porque se há boa vontade, será aceita conforme o que o homem tem, e não segundo o que ele não tem. Então, se eu sou pobre, moro em comunidade, eu não posso me esforçar e dar aquilo que eu não tenho, porque o irmão que mora bem deu uma quantia, deu um valor, deu um bem que a igreja se alegrou. Eu não posso fazer isso. Deus, ele avalia o quê? O nosso coração. Foi falado isso hoje na escola dominical. É o nosso coração que está à vista de Deus. Não é o teu relógio Rolex, não é o teu sapato de couro italiano, não é a tua saia rasgada que foi costurada para você vir ao culto. Deus, ele está preocupado com o teu coração. Porque não adianta a gente passar domingo aqui, ficar a tarde toda aqui, domingo à noite, segunda, quarta, sexta, e depois não, quando Jesus Cristo vier, a gente não subir. Que tristeza, irmão, perdemos tempo. Se nós não deixarmos Deus trabalhar no nosso coração, nós perderemos tempo. E Romanos, acho que é 5:20, não, nessa citação não, mas diz que o julgamento vai se iniciar pela igreja, pela casa do Senhor, e poucos são os que vão se salvar. Como é que fica isso? Que julgamento é esse? Que poucos irão se salvar. E lá fora então. Mas se poucos
vão se salvar. Eu quero ser um desses, irmãos. Eu quero ser um desses que vão salvar, não porque eu tenho o título de pastor, mas porque eu tenho que me diminuir diante de Deus, deixar Deus trabalhar na minha vida. Isso que tem que ser. Você tem que lutar e falar, não, Deus, arruma mais uma vaguinha para mim. Eu quero ir. Nós precisamos querer ir. Nós queremos ir. Então Deus, Ele avalia não o que é oferecido, mas o que a pessoa poderia ter oferecido. Não é o valor que importa, mas a entrega verdadeira do ofertante e sua disposição em lhe agradar. Então, o que o nosso irmão Diácono Júnior costuma falar em Marcos capítulo 12, versículo 41 a 44, fala sobre quem? Marcos capítulo 12, 41 a 44. Jesus estava no templo e várias pessoas de posse chegaram, depositaram dinheiro como oferta ao Senhor Deus. Pessoas de posse. Mas chegou uma viúva que ofertou também. E Jesus viu a oferta daquela viúva. Jesus notou a oferta daquela viúva. Porque no gesto dela estava a grandeza de sua fé. O Altíssimo vê além do que temos na nossa mão, no nosso bolso. Ele vê a nossa confiança em sua palavra. Ele vê a nossa disposição em servi-lo. Ele vê a nossa... Poxa, agora a menina veio para mim, agora Ele viu a nossa presteza com a sua obra. Então, irmãos, Ele viu o nosso coração. Ele viu o nosso coração. E no versículo 8, diz assim, no versículo 8 de 2 Coríntios, já estamos terminando a última. Diz assim: Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Quem dá liberalmente ao Altíssimo desfruta das suas bênçãos e segurança. Quem tem fé para oferecer o melhor a Deus, também tem fé para receber. Se você tem fé para oferecer a Deus o teu melhor, você tem fé também para receber esse melhor para você. E eu recebi na minha casa 10 bênçãos materiais da minha espécie, coisa que eu nunca tive em casa, foi parar lá na minha casa. Bênção, coisa boa. Eu tive o privilégio também de compartilhar coisas que já me deram aqui na igreja, mas dessa vez, irmãos, foi algo assim abrupto. Foram 10. Eu pude compartilhar, mandei lá para Macaé também. Mas a pessoa que me deu não sabe que eu recebi, não sabe que foi para mim que ela deu. Então, quando você der, você não pense quem vai receber. Alguém vai receber porque precisa. Mas essa pessoa que me deu, Deus, Ele é tão bom, e tão fiel e tão poderoso, que essa família foi morar em outro lugar, não muito longe. O pessoal da igreja está sendo levado lá para Rio Comprido. Irmãos, estão dizendo que é terra boa. Estão dizendo que é terra boa. Então o pessoal da igreja está indo para lá. Eu também já andei sondando lá, eu não consegui morar lá ainda, né? Mas uma família foi morar lá. E essa família recebeu uma contemplação do Senhor. Essa família foi abençoada por Deus. Essa família ia fechar um contrato. Eu fiquei sabendo desse testemunho, eu preciso falar aqui para ajudar na mensagem.
Essa família ia pagar um contrato assim de uma mensalidade de R$ 1.500 de aluguel, de condomínio, aluguel, mas condomínio, R$ 1.500. E essa família foi abençoada. No ato exato da assinatura do contrato, veio um anjo do Senhor e falou: epa, calma, não faça isso, tem coisa melhor, Deus tem coisa melhor para essa família. E essa família recebeu do Senhor um grande abatimento. Não foi isso, pastor Raquel? Recebeu um grande abatimento. De 1.500 vai passar a pagar quanto? 700? 1.100? Essa família vai passar a pagar algo que ela está dentro das suas posses, dentro das suas condições. Que 1.500 estaria extrapolando. Então, irmãos, quem dá ao Senhor, recebe do Senhor. Deus, Ele é muito bom. E para nós terminarmos, então, diz assim o versículo 9: como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira, multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Porque o serviço desta assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muita graças a Deus, visto como na prova desta ministração glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos. Então, lá fora, irmãos, as pessoas estão vendo se você é crente. Lá fora as pessoas estão vendo se você é crente. Quando você passa pelo porteiro, as pessoas estão vendo se você é crente. Quando você passa pelo dono da boca de fumo, as pessoas estão vendo se você é crente. Quando você passa por uma pessoa que está jogada na rua, as pessoas estão vendo se você é crente. Que sejamos o melhor cristão nesta terra. Deus abençoe a todos. Agradeço muito a oportunidade. Louvo a Deus por a igreja perseverar em me ouvir. Louvado seja Deus. Obrigado.